Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor, a justa ira de Deus. Vamos entender isso na Bíblia, amém? A justa ira de Deus. Glória a Deus, né? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia, em primeiro lugar, pelo dia que Ele nos deu, e o pão de cada dia, amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito e a tua misericórdia. Traga sobre nós a esperança que nós aguardamos tanto, que é o dia da tua vinda, Senhor. Muito obrigado, não só pelo dia, mas pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Nos fortifica com o poder do Espírito Santo para entender tuas santas palavras. Abençoa todos os meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. A justa ira de Deus. Qual foi a reação de Moisés diante da ameaça de Deus de destruir Israel? Vamos ler aqui Êxodo capítulo 32, versículo 9. Está escrito assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Deus falou. Verso 10, Êxodo capítulo 32. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu o consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus falou para Moisés. Queridos, Deus não queria destruir seu povo. Verso 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos, o tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do teu furor, da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Moisés intercedendo por povo. Era isso que Deus amava ele. Sabe que esse texto aqui mostra para nós que nós podemos interceder pelas pessoas, meu irmão. Pessoas da igreja, pessoas que fazem mal a nós, pessoas ímpias, pessoas boas. É isso que o texto, Deus gosta. Queridos, continua aqui. Ele fala, Moisés fala: Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo, que ele estava falando, né? De Abraão também, né? Por ti mesmo, tens jurados e lhe disseste: multiplicarei as vossas descendências como a estrela do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dar-te-ei vossas descendências, para que a possam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor. Quando ele falou isso daí, olha só o verso 14 de Êxodo 32. Então
se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E, voltando-se, desceu Moisés do monte. Voltando-se, desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus, também as escrituras era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo, que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, e o que ouço é o que eu ouço. Engraçado que Josué, lá do monte, ele não estava no arraial. E ele conseguiu ouvir aquilo ali. É por isso que ele ficou no lugar de Moisés. Queridos, logo que se aproximou do arraial, viu ele um bezerro. Né? Moisés e ele se aproximaram ali, viu ele um bezerro. Né? E as danças, então acendeu-se-lhe uma ira e arrojou das mãos as tábuas e quebrou-a aos pés do monte, e pegando no bezerro que tinha feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre as águas e deu beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxes sobre ele tamanho pecado? Amados, veja que Deus, né, estava testando Moisés quando ele falou que ia destruir o povo. Deus queria ver aonde Moisés chegaria. E Moisés intercedeu pelo povo. E chegou até a dizer mais na frente, nós lemos, que Deus poderia riscar o nome dele do livro da vida se matasse o povo. Queridos, continuando aqui a lição, né? Veja aqui, então, disse, quem tem, né? Continuando a lição aqui, desculpa aqui, né? Nós estávamos lendo aqui Êxodo 32, versículo 9. Então, depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxesse sobre ele tamanho pecado? Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é promisso para o pecado. Agora ele jogou a culpa tudo no povo. Um líder frouxo, que abaixou uma pressão do povão, ele já se rendeu. Líder frouxo. Agora ele jogou toda a culpa no povo. Não era mais ele. Pois me disseram, versículo 23, fazem-nos deuses que vão adiante de nós, pois quando a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe acontecer, o que tem acontecido, né? Lhe terá acontecido. E aqui que o versículo 24, que é o pior ainda, de Arão. Dá só uma olhada. Então ele lhe disse: quem tem ouro, foi ele dizendo para Moisés, quem tem ouro, né? Tire. E deram-mo, e ao lançar no fogo, né? Saiu este bezerro. Ele falou assim: quem tinha joias tudinho, eu pedi. E joguei tudo no fogo. Até aí tá certo, né, meu? Eles andavam tudo em pecado, adornado de joias. Até aí tudo bem.
mandou tirar os brincos, as argolas, os colares, os anéis, as correntes. Mas olha o que ele falou aqui, que jogou tudo no fogo e de repente saiu um bezerro. Que mentira, né, meu irmão? Ele mesmo esculpiu. A própria Bíblia diz aqui, ó, que ele mesmo fabricou, ele mesmo esculpiu o bezerro. Além de ser mentiroso, frouxo, né? Jogar a culpa primeiro no povo, agora estava usando magia. Queridos, veja, Deus está testando Moisés para ver se ele falava, né? E isso mesmo, o Senhor destruiria o seu povo. Deus testou Moisés ali. Mas a reação de Moisés foi diferente, meu irmão. Aí como nós lemos aí no versículo 11 e 12. Moisés suplicou ao Senhor e disse ao Senhor: por que acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão? O verso 13 e 14 que nós lemos, Moisés foi bem sucedido, viu? Quando ele falou isso daí. No apelo que ele fez a Deus. Porque está dizendo que o Senhor se arrependeu aí na Bíblia, né? Do mal que dissera de fazer ao povo. Meu irmão, tudo isso aqui que nós estamos lendo indica, meu irmão e minha querida irmã, que você pode interceder sim. Você pode e deve interceder diante de Deus pelo povo, pelos filhos, pela mulher, pela esposa, né? Esposa pode interceder pelo seu marido, pelos membros da igreja e até os que estão em apostasia, tá? Os ouvidos do Senhor estão a todos os ouvidos pela sua intercessão. Sabia? A lição mostra para nós aqui na Bíblia que nós podemos sim interceder pelo povo. O verso 15 e 17, veja que Josué, né? Josué não estava lá no arraial. Ele disse a Moisés: o alarido lá vem do arraial. Ele estava lá no monte, esperando Moisés. Josué estava aguardando a volta de Moisés ali, lá do cume do Monte Sinai. Josué tinha uma liderança firme, tá? Nos princípios de Deus. Por isso que ele substituiu a Moisés, viu? Porque Deus viu nele um homem firme nos princípios. Aqui, o verso 20, você vê a diferença de um líder frouxo, né? Que era Arão, para a atitude de Moisés, um líder fiel, disposto a arriscar a própria vida, né, para salvar o povo, tá? Mas não desonrar a Deus. Né? O verso 20 fala assim, ó, que nós lemos aqui, né? E pegando o bezerro, né, que tinha, ele destruiu. A diferença é grande, né? Queridos, o verso 21 aí, que nós lemos, Moisés perguntou a Arão. O pecado passou pelas mãos de Arão, com certeza, tá? Ele perguntou a Arão. Ele poderia ter impedido esse pecado como líder, mas ele se viu como um povo junto na festa. Ele participou. Ele podia ter impedido como líder. O verso 22 e 23, né? Nós vemos a mentira dele, né? Deslavada, essa que é a verdade. Ele disse que jogou o ouro no fogo e saiu ali um bezerro. Não foi verdade, ele que esculpiu. Meu amado, nós não podemos nos inspirar
em uma liderança frouxa. Não é porque o cara é pastor, não é porque o líder da igreja toma conta da igreja. Nós não temos que se inspirar num líder frouxo, que fala mentiras, que prega aquilo que não que não está de acordo com Deus, só porque ele é líder. Né? Uma liderança frouxa, né, e promíscua, né, profana, como essa de Arão aqui. Nós se espelhamos primeiro em Jesus Cristo e Moisés, que é um símbolo de Jesus, fiel nos princípios de Deus e na misericórdia. Moisés tomou a decisão de morrer com o povo, se Deus não, né, perdoasse o povo, queridos. Queridos, nós devemos amar os pecadores. Isso é certeza da Bíblia. Deus ama também os pecadores. Nós devemos andar, mas não temos, né? Nós não podemos aceitar o pecado, tá? Devemos amar os pecadores, mas temos que odiar o pecado. O verso 25 fala assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio do seu inimigo, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, que não aceitaram aquilo que ele estava fazendo. E aos quais disse, e assim diz o Senhor, Moisés falou: o Deus de Israel, cada um cuja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um dos seus irmãos, cada um dos seus amigos, e cada um dos seus vizinhos. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram o povo naquele dia uns 3.000 homens. Tem pecado que Deus não aceita. Viu, Messias? Você que mandou uma mensagem para mim aí, né? Tem pecado que Deus não aceita. Tem pecado que não dá para aceitar. Povo que murmura, povo que condena, povo que critica. Como que nós somos hoje, meu irmão? Está escrito na Bíblia, viu, Messias? Queridos, o verso 27, só nesse dia a tribo de Levi matou 3.000 homens, como o Senhor ordenara. Tudo isso em defesa de Deus. Agora, o próprio Deus, né, reescreveria os 10 mandamentos de novo. Moisés, né, repreendeu o seu irmão, mas Arão tentou se justificar. Primeiro, que eu falei, julgando e culpando o povo. Segundo, atribuindo as artes de magias. Eu lancei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Uma mentira, né? Arão queria enganar o seu próprio irmão Moisés. Note que um pecado, você lendo aqui, um pecado leva o outro pecado. Nesse caso, né, a idolatria levou também à mentira. Tá? Meu querido irmão, Deus quer fazer uma reforma no meio do seu povo. Tá? Ainda hoje, nos tempos que nós estamos, que está se preparando para a volta de Jesus Cristo. Esse povo que se prepara para a volta de Jesus
Deus quer fazer uma reforma, ainda hoje, na sua vida. Viu, meu querido irmão? Verso 29. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra seu filho e contra sua irmã, para que ele vos conceda hoje bênçãos. Moisés manda matar os idólatras. Amando do Senhor, claro. Tudo que Moisés fazia, que o Senhor concedia. A maioria desse povo, meu irmão, não entrou na terra prometida. Viu? A maioria. Nós vamos ver mais para frente. Povo que não fizeram nada do que Deus mandou. Né? E tem relatos só Caleb e Josué que entraram na terra prometida. E os homens de 20 anos para baixo. Próximo estudo, para terminar, vai ser hoje à tarde, tá bom? Hoje não tem jeito. Vamos terminar o estudo hoje, dessa semana. Intercessão. Vamos entender isso na Bíblia, tá bom? Intercessão. É o estudo da tarde. Nós acabamos de ver agora a justa ira de Deus, né? Deus quer um povo limpo para entrar no reino dele. Você não pode entrar com manchas. Mas Deus ama o pecador, odeia o pecado. E não importa o pecado seja grande ou pequeno, se você pedir perdão para Deus e se humilhar diante dele, com certeza, meu querido irmão, ele está pronto para te perdoar. Ele não quer perder ninguém para Satanás. Lembra quando jogaram aquela mulher aos pés dele, dizendo que ela era uma adúltera? Ali ele estava vendo Satanás. Satanás queria ela. Falou, agora não tem jeito. Ele falou que o salário do pecado é a morte e agora ele vai entregá-la nas minhas mãos. Mas Jesus sabia que ele estava ali. Jesus via ele. O povo não. Então Jesus olhou e falou, você não vai levar ela. Porque eu sou Deus. E eu vou perdoar ela agora. Mas Jesus deu um recado para ela, meu irmão. Porque com a sujeira que ela estava, ela não entraria no reino de Deus. Então Jesus disse, levanta-te, mulher. Cadê teu povo que estava te acusando? Porque Jesus disse para aqueles escribas e fariseus, doutores da lei, quem não tem pecado aqui, atira a primeira pedra. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Quem não se deitou com essa mulher aqui, então atira uma pedra nela. Queridos, os doutores da lei saíram dali fininho, viu? Com o rabo no meio das pernas, essa que é a verdade. Mas Jesus deu um recado para ela. Levanta-te, mulher. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai embora e não peques mais. Ou seja, Jesus está dizendo para ela, se humilhe, se lave, peça perdão. E eu te perdoo, já te perdoei. Mas se você continuar na prática do pecado, você não herdará o reino de Deus. Não pode entrar ninguém lá sujo, meu irmão. Intercessão. Moisés intercedeu ali com a própria vida. Ele foi profundo no que ele falou. Ele disse ao Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, então risca também o meu nome do livro da vida. Uau! Olha o que Moisés disse. Isso Jesus, nosso Deus Pai, ficou abismado. Esperava uma resposta diferente dele.
Isso significa que nós podemos interceder, porque Deus recuou no que ele ia fazer com o povo. Quando Moisés pediu isso aqui. Essa intercessão de Moisés representa a intercessão de Jesus Cristo, que fez por nós, por mim e por você, meu querido irmão, derramando seu sangue na cruz. Moisés representa aqui, isso que ele falou, Jesus Cristo. Vamos entender isso mais tarde na Bíblia, tá bom? A intercessão. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, viu? E com todos os meus irmãos e minhas irmãs onde estiver. Derrama o Espírito Santo sobre nós, meu Senhor, para que nós possamos entender as tuas santas palavras. Nos ajuda. Ore. Peça. Se humilhe. Ele é nosso Pai. Ele é nosso Criador, queridos. Está pronto para te perdoar. Basta você querer. Compartilha. Dá um joinha aí. Mostra para as pessoas quem é esse Deus maravilhoso que nós temos na nossa vida. Que logo, logo vem nos buscar. Se prepare. Negue-se a si mesmo. Siga o caminho do Senhor. Negue o mundo. Vamos junto com o Senhor, meu irmão. Porque os que ficares aqui, ele diz que haverá choro e ranger de dentes. Vamos embora, vamos junto. Vamos junto com o nosso Senhor. Vamos junto com o nosso Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. E até a tarde, intercessão. Vamos ver isso aqui na Bíblia, amém? Compartilha aí, dá um like, dá um joinha, se inscreve no canal. Para que todo mundo reconheça que Deus é Deus. Que todo mundo saiba que Ele é Deus. No céu, na terra, debaixo das águas, não há outro. Amém? Não há bezerro de ouro, não há estalta, não há santo, não há nada. Santo aqui só teve um. Foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus. Filho de Deus é Deus. Filho de um homem é homem. Amém? Fica na paz do Senhor. Até a tarde. Estamos marcados aí, com a graça do Senhor. Tchau, pessoal.